O fóssil de um vertebrado quadrúpede, Peregocetus pacificus, foi descoberto na costa do Peru. O animal deve ter vivido há aproximadamente 42 milhões de anos. A descoberta fornece novas informações sobre como os ancestrais das baleias fizeram a transição da terra para o mar. Especialistas notaram que os pés com cascos e a forma das pernas permitiram suportar o peso do animal, que apresentava uma grande cauda, indicando um estilo de vida semiaquático. E a gente tem essa figura aqui, mostrando essa espécie, né, esse fóssil que foi descoberto de P. pacificus, e aqui a gente tem a baleia azul, ok? Como é a disposição dos seus ossos, né? Como é a sua anatomia. Tudo bem? Vamos para as nossas alternativas. Alternativa A. O espécime descoberto preenche uma lacuna crucial no conhecimento sobre a forma como as baleias evoluíram e se espalharam pelos oceanos, pois até então não havia uma indicação clara sobre suas habilidades de caminhada e de natação. Defina evolução divergente. Primeiro passo da alternativa A. Segundo passo, considerando as imagens e as informações apresentadas, explique por que podemos considerar o caso como um exemplo de evolução divergente. Gente, evolução divergente é aquela que ocorre entre indivíduos aparentados que apresentam um ancestral comum, mas que ao longo da evolução vão adquirindo características que vão fazendo com que eles acabem se tornando divergentes, com que eles apresentem características que não são semelhantes entre eles. Por exemplo, pessoal, quando a gente pensa num cavalo e na baleia, vamos pensar nos membros anteriores. Na baleia, esses membros anteriores estão adaptados à função de natação, enquanto no cavalo os membros anteriores estão relacionados aí ao caminhar, à corrida. São órgãos homólogos que apresentam mesma origem, entretanto que ao longo da evolução divergiram para funções diferentes de acordo com o meio em que eles vivem. Devido aí às pressões seletivas do meio, eles acabam apresentando divergência dessas características. Errei aí a minha tecla. Voltando então, considerando então as imagens e as informações apresentadas, explique por que podemos considerar o caso como um exemplo de evolução divergente. É um caso de evolução divergente porque quando a gente analisa essa figura, o que a gente vê? A gente vê que esse fóssil, ele apresenta membros que depois deixaram de existir devido ao ambiente em que esse animal passou a viver, que é no ambiente aquático. Olha aqui para a possível resposta. Evolução divergente ocorre quando duas ou mais características têm uma origem evolutiva comum, porém divergem ao longo da história evolutiva. Podemos considerar o caso como um exemplo desse tipo de evolução devido à pressão seletiva que o ambiente aquático causou. A linhagem do quadrúpede terrestre que migrou para a água evoluiu para a ausência de membros posteriores e especialização dos membros anteriores em nadadeiras. Tudo bem? Olha a letra B. As primeiras baleias totalmente aquáticas teriam surgido entre 41 e 35 milhões de anos atrás, preenchendo um nicho ecológico deixado vago quando os últimos répteis marinhos, juntamente com os dinossauros, foram extintos há 66 milhões de anos. Cite e explique duas características associadas às adaptações das baleias a um meio completamente aquático. Olha a possível resposta. Gente, nessa resposta tem mais do que duas. Vocês poderiam selecionar duas dessas características, citar e explicar. Então, são características associadas às adaptações de baleias ao meio aquático
formato hidrodinâmico do corpo, tá? Ausência de pelos, importância disso. Ambos são importantes para gerar menor atrito e melhor locomoção no meio aquático. Desaparecimento do pescoço, esse encurtamento das vértebras cervicais também é importante para que seja adquirido esse formato hidrodinâmico. Modificação da caixa craniana, com migração das narinas para o topo da cabeça. Esses organismos são aquáticos, mas eles apresentam respiração pulmonar. Isso, então, favoreceu a ocorrência de trocas gasosas sem que o animal retirasse os olhos do ambiente aquático. Todas essas, então, são características que permitiram que a natação das baleias fosse mais eficiente. E aí, pessoal, escolha duas delas. Poderia colocar, então, se for mais tranquilo aí para vocês, o formato hidrodinâmico, tá? Formato hidrodinâmico e também a ausência de pelos, ambas características importantes, portanto, para tornar menor o atrito no ambiente aquático e favorecer, então, a sua locomoção nesse ambiente.